inclusive o versículo que nós estamos tendo por base esse mês pela EBD. Então vamos ler mais uma vez, né? E vamos dar prosseguimento essa meditação. 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18, que é o versículo base para este mês. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Semana passada, então, nós falamos rapidamente, só para lembrar, e os irmãos se contextualizarem, falamos sobre a graça e dissemos o que é graça. Falamos que graça é um favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus, mas também é uma condição espiritual. É uma condição espiritual em que muitos podemos estar ou não. Como é que está a sua vida espiritual em relação a Deus? E essa vida, ela precisa, por ser uma vida, ela precisa crescer, amadurecer. Ela precisa evoluir como uma criança que nasce, cresce e envelhece. Essa é a ideia do crescimento espiritual, é a graça. Conhecimento, nós falamos que também é um profundo conhecimento, é um saber profundo, não somente saber que, mas conhecer no sentido de ter a aplicação daquilo que você aprendeu, sabe, no teu dia a dia. Não adianta nada você saber das coisas e não aplicar. E até citei para os irmãos, por exemplo, né, que nós temos na internet, né, temos dicionários, temos livros, muito conhecimento ali, a inteligência artificial, mas, no entanto, aquilo não faz nada se você, porque ele não tem ali vida. Você usa, mas não tem vida. Muito conhecimento, mesma coisa. Você tem conhecimento, mas não aplica, não adianta de nada. E é necessário que haja o crescimento. E esse crescimento é fundamental. Fundamental por quê? Porque você, ao nascer em Cristo, existe, como nós lemos no texto, uma necessidade de crescimento. Porque quando nós não crescemos espiritualmente, alguma coisa está errada. Não sei se vocês já viram pessoas que têm uma mente infantil, né? Pessoas que têm um retardo, né? uma dificuldade mental. Ela tem essa dificuldade e com isso ela não cresce mentalmente. O corpo até cresce, mas mentalmente não. E aí o que acontece? Você identifica logo que aquela pessoa tem algum problema. Mesma coisa o crente. Se ele não cresce espiritualmente, se ele não amadurece espiritualmente, tem algum problema. Né? Tem algum retardo espiritual na vida dele. E isso traz consequências trágicas para a igreja, para o corpo de Cristo. Como assim, pastor? Traz sim, porque você, por exemplo, eu citei a igreja de Corinto. Quando a igreja de Corinto, Paulo chama aqueles irmãos nossos de quê? Quem se lembra? Quem se lembra? Crentes o quê? Carnais. Eram crentes, salvo por Jesus Cristo, mas carnais. Por que carnais? Ele usa a expressão que ele diz, em outras palavras, vocês não cresceram. Vocês continuam vivendo ainda como se fosse bebezinho, com leite, né, que é preciso ser dado para o bebê, para que ele possa crescer. Mas viver bebendo leite a vida inteira não dá certo, né? Chega um momento que a criança ela necessita de algo mais sólido e evoluindo. Daqui a pouco o desmame tem que ser feito, né? Aqui com certeza ninguém mais, a não ser os piquititinhos, né? Lindos, né? E nem todos, né? Mamam. Não é verdade? Tudo bem, então temos que aprender isso, crescer espiritualmente. E hoje eu falei que ia trazer para os irmãos justamente a sequência do versículo, mas precisamos ter a ideia do equilíbrio entre graça e conhecimento. Isso é muito importante. Por que é importante, pastor? Porque quando você cresce somente em graça e esquece do conhecimento, você vira um crente que vive nas emoções. Você quer sentir as coisas.
quer sentir. Né? Já viu aquela pessoa que fala assim, hoje o culto foi muito bom, eu senti um negócio, sabe? Um negócio que subia e descia, um negócio assim estranho, né? Cheguei a me arrepiar. Tudo bem, você sentiu. E daí? Não foi muito longe. Por que não vai muito longe? Porque aquele que cresce pela emoção ele vai viver. E o crente que vive pela emoção, ele vai viver uns problemas sérios. Por que eu digo isso? Voltando à ideia da criança. A criança quer um negocinho. Você não dá. A criança fica o quê? Ah, tá bom. Agora não pode, né? Ela faz isso com você? Hein, papai, mamãe, vovós? Hã? Faz pirraça. Ela faz malcriação, ela cai para trás, né? Ela rola no chão, ela faz de tudo para conseguir o que ela quer. Ela está vivendo da emoção e não da razão. Aí a criança vai botar o dedinho na tomada. Aí papai e mamãe falam assim, não pode botar. Mas não explica por quê, porque não tem cabeça ainda a criança para entender. Aí a criança olha para você assim como quem diz, lá vou eu. Emoção, ele quer sentir, quer aprender, quer ver as coisas. Mas não é por aí. Concorda comigo? Crescimento, graça sem conhecimento traz um crente emocional. E também um crente superficial. Qualquer coisinha faz birra. Por que meu nome não foi citado? Aí faz birra. Por que eu não fui colocado como? Aí faz birra. Por que eu não apareci? Faz birra. Isso é um crente superficial. Ele quer status, ele quer aparecer. E não é por aí. Não é, a coisa não funciona assim. Ele leva tudo para essa questão da emoção. E também instável. Não volto mais naquela igreja. Eu não fui bem recebido. As pessoas não falaram comigo. O pastor nem me olhou, nem me cumprimentou. Já ouviu alguém falar assim? Acho que não, né? Vale rir não. Senão o pessoal vai ver aí. Isso é crente instável. Uma vez eu tive uma experiência com um irmão, num trabalho que eu tive, e ele falou assim, se Deus não fizer isso, eu rasgo minha Bíblia. Aí eu falei, então rasgue agora. Aí parou assim, quem disse para você que Deus tem que fazer? Ele pode fazer, mas ele não tem que fazer. Vocês entenderam o que eu estou falando. Né? Tem gente que Deus cura. Tem gente que Deus não. É porque ele gosta mais de um do que dos outros? Não, isso é da vontade dele. É o desejo dele. E quem sou eu para interferir nisso? Então, o crente instável, um crente que qualquer coisa é levado para um lado e para o outro, é aquele crente que vive muito na graça. Esquece do conhecimento. Mas também tem outro lado. O lado do conhecimento sem a graça. O cara é bom em conhecer, estudar a palavra. O que acontece com o indivíduo que cresce no conhecimento, mas não cresce na graça? O que acontece com ele? Ele entra numa frieza espiritual. Ele entra num legalismo. Ele entra num quadro em que ele sabe muito, mas esquece do espiritual. Ele esquece das coisas mais íntimas que estão por detrás da letra. O que Deus quer com isso? Eu não quero nem saber. Está escrito, tem que ser. Deus abriu o mar vermelho, então ele tem que abrir o mar quando eu pedir para ele abrir o mar. Quando eu mandar, aliás, esse pessoal gosta de mandar, né? Porque Deus curou fulano, então ele tem que curar ciclano. Isso é um legalismo terrível, isso é uma questão assim, uma frieza. Ele não sente o que Deus quer através do que a palavra de Deus está sendo ensinada. Ele precisa entender, aprender, mas ele tem que também ter o lado da graça. Orgulhoso, ele vai se gabar em saber. Eu sei, eu entendo mais de que. E entra num quadro de que ele é o bom.
Ele é o bom, porque eu sei muito da Bíblia, eu sei muito das Escrituras, eu conheço tudo da Escritura. Coitado, como se conhecesse mesmo, né? Certa vez alguém chegou para mim e falou assim, pastor, uma coisa interessante, você não tem ciúmes do púlpito, não? Me perguntaram isso uma vez. Eu falei, ciúmes do quê? Do púlpito. Lá na frente de pregar. Aí eu falei, e por que eu deveria ter? Não, que pode aparecer alguém que pregue melhor do que você. Eu falei assim, que apareça. Que apareça. Porque eu vou aprender. Eu não sei tudo. Eu não sei muita coisa. Então, quero aprender também. Então, se alguém mais sabe mais do que eu, que ótimo, que bênção. Que venha, que pregue, que fale. Eu vou sentar quietinho, não tá aí, eu vou aprender, estou na minha aula. Né? Diferente daqueles que têm medo dos outros, porque os outros parecem ser mais e ele quer sempre parecer mais. E o legalismo, ele vive pela lei somente. A lei é a lei, tem que ser cumprida. Né? Não sei se vocês viram aquele seriado The Chosen. Já viu esse seriado? The Chosen, que narra a vida de Jesus, né? Essa semana eu vi um episódio que achei interessante, de um fariseu criticando um outro aluno que dizia assim, a lei manda isso. Aí ele falou assim, mas o que pode estar por detrás da lei? Será que você não está dando brecha para Deus agir porque na lei é assim? Dizia ele na conversa deles lá, né? E eu falei, mas isso não é verdade. Aí ele cita lá, né, no quadro dele dos religiosos, que, por exemplo, eu acho que é os saduceus, se não me falha a memória, eles só têm a Bíblia do Velho Testamento considerando os 5 primeiros livros. E os outros não, porque é o livro da lei, de Moisés. E ele diz assim, imagine eles, que só se fixam nos 5 primeiros livros da Bíblia, a lei. Olha quanta coisa eles perderam. Jonas, Ruth, e ele cita assim o resto dos livros. Quantas coisas eles deixaram de ver do Deus maravilhoso que nós temos. Porque quando aquela pessoa se firma na lei, ele se firma somente no que está escrito. E Paulo sabiamente disse, inspirado por Deus, que a letra mata, mas o Espírito vive. Então tem que haver um equilíbrio entre graça e conhecimento. E como é que eu posso ter esse equilíbrio? Fácil. Na sequência do versículo, de 2 Pedro, ele diz, Pedro, crescer aonde? Na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Senhor. Eu acho que muita gente conhece a palavra grega que é traduzida por Senhor aqui, né? Não sei se os irmãos sabem. Mas aquele que não souber, eu digo agora. Senhor é Kyrios, em grego. E em grego, a palavra Kyrios não quer somente dizer Senhor como um pronome de tratamento. O senhor poderia se sentar aqui, o senhor poderia vir aqui, ou senhora, né? Não é um pronome de tratamento simplesmente. Não, vai mais longe do que isso. Entenda em capítulo 28 de Mateus, versículo 18, a palavra aqui dessa que é colocada como Senhor. Já vou traduzir melhor essa palavra para vocês. Mateus 28, 18. Diz assim, então Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A palavra Senhor, do grego Kyrios, quer dizer, eu tenho todo o poder, toda a autoridade, todo o controle sobre tudo e sobre todos. Logo, portanto, aqueles que querem crescer na graça e no conhecimento, têm que se colocar debaixo desta autoridade plena. Não é querer relativizar,
é agora sim, agora não. Ah, ele disse que é assim, mas eu não concordo, vou fazer assim. Não é assim. É você se colocar debaixo de todo o controle dele. Ele é dono de tudo, senhor de tudo, tem o poder para tudo. E aí vem a segunda expressão, Salvador. A palavra Salvador você vai entender lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Depois eu traduzo para vocês, do grego sotério. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A palavra Salvador era uma palavra muito utilizada lá atrás, naquele período de Cristo, e também posterior e também anteriormente, para apresentar ou se referir a um ser que libertou ou trouxe grande liberdade a um povo, a um grupo ou uma pessoa. É aquele que agiu como rei, é aquele que agiu como um governante, pode ser também colocado disso, mas que trouxe grandes privilégios para aqueles que assim se colocam debaixo da sua ação salvadora. E aqui você vai ver uma coisa interessante de Deus. O amor de Deus. O que é o amor de Deus? Você define o amor de Deus como o quê? Não dá nem para explicar. Falou bonito, meu Fátima. Não dá nem para explicar. O amor de Deus é uma ação que você e eu não conseguimos explicar o tamanho dela, mas é uma ação que demonstra o verdadeiro amor que foi realizado em Jesus Cristo. Você ama, você prova isso através de ações. Ações demonstram o quanto você ama. Não é diferente de gostar. Gostar é uma coisa. Eu gosto de, eu gosto da, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Isso é uma coisa. Agora, eu amo, você tem que demonstrar por ação. Não tem como você dizer para uma pessoa que ama, mas não demonstra com ações concretas da vida daquela pessoa, o que quer que seja. Então, quando você tem Deus como seu Salvador, você tem que entender que a ação que ele cometeu e praticou em nos salvar demonstra claramente o quanto ele nos ama. E o que ele fez por nós? Todo mundo sabe. Né? Nos salvou do pecado, da morte, do juízo eterno. Mas o que ele fez? Qual foi a ação de Deus em mostrar o seu amor para contigo e para comigo? Aí você vai dizer, morreu na cruz do Calvário, mandou seu filho para morrer na cruz do Calvário. Realmente, não tem amor igual a este. Porque ninguém, eu acho que aqui se eu falar para pais e mães, avós e avós, né, ninguém vai pegar o seu filho para morrer no lugar de um criminoso. O criminoso está lá, sentenciado à morte. Aí você, com pena, por amar aquela pessoa, mesmo sabendo que ela é um criminoso, você pega e diz assim, está aqui meu filho, ele vai pagar pelo criminoso. Ele morre no lugar do criminoso. Você faria isso? Tenho certeza que a sua resposta seria igual à minha. Não. Por quê? Ele é criminoso. Mas nós, antes de Cristo nos salvar, morrer por nós, antes disso tudo, você e eu éramos o que de Deus? A Bíblia diz, inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas o amor de Deus foi tão grande que ele pegou o seu filho para pagar o preço que eu e você deveríamos pagar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que nós fizemos, fazemos e faremos, ainda enquanto aqui estivermos. Isso é o verdadeiro amor. Por isso que Pedro diz, vamos crescer debaixo deste controle absoluto de Deus. E aí eu costumo usar uma palavra meio estranha, né?
ser bitolados em Deus. Você sabe o que é isso que eu estou falando? Bitolados em Deus? Hã? Hã? Não tem como sair nem para a direita nem para a esquerda. É assim, ó, retinho. Hã? Hã? E acabou. Isso aí. E acabou. Bitolados em Deus, debaixo das orientações de Deus, para que, através do seu sacrifício e amor, cresçamos em sabedoria e em conhecimento. O padrão é Jesus. Não sou eu, né? Não é meu irmão, não é minha esposa, não é meu marido, não é meu filho, não é o pastor, não é o diácono, não é ninguém. O padrão é Jesus Cristo. E acabou e ponto final. Fecha a questão aqui. Isso é crescer em graça, em conhecimento com equilíbrio. Mas por que devemos crescer? Estamos chegando perto do final do versículo. Por que devemos crescer? E a hora está passando. Vamos entender isso lá em Efésios 3, 20 e 21. Por que temos que crescer? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a ele seja o quê? A glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só o que aqui Paulo está se referindo. Ele é a quem, através da igreja, ou na igreja, vamos dar glórias para ele. E dar glórias a Jesus Cristo é simplesmente dizer glória a Deus. É só isso. Glória a Deus. Com certeza não é. Você não precisa dizer glória a Deus para glorificar a Deus. Você não precisa dizer isso. Como é que você sabe que você glorifica a Deus? Sem precisar usar palavras. Como é que você consegue? Vivendo. Isso aí. Vivendo. Vivendo como? Primeiro, humildade. Humildade. Aqui dá pano para manga. Humildade diante de quem? De quem? Hã? Diante de Deus, diante dos homens e também diante de si mesmo. Não esqueça de si mesmo. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não esqueçam disso. Diante de Deus, porque Deus conhece tudo aquilo que você faz, fala e pensa. Então, viver fisicamente diante dos homens como se fosse o mais humilde de todos, mas cujo coração é altivo, Deus está vendo isso e não está crescendo. Para a glória de Deus. Foi ontem, né? Acho que foi ontem. A Adriana estava lendo um texto e pediu para que eu explicasse o texto. Semelhante ao vaso que é revestido de prata, é aquele que fala. Como é que é o versículo aí? Está na lição. A classe. Hã? Vaso de barro revestido de prata, línguas que falam o bem, mas o coração é mau. Está na lição, hein? Está na lição de vocês, aprenderam hoje. Isso aí, é isso aí. Obrigado, irmão André. Veja bem, olha só que coisa bonita, interessante. Não adianta apresentar-se para os homens com humildade, cujo exterior traz a ideia de uma pessoa humilde, submissa a Deus e coisa e tal, se o coração está longe. Está longe. Não adianta. Não adianta de nada. Você não está crescendo. E diante de si mesmo, lógico. Reconhecendo os seus limites. Reconhecendo os seus pecados. Estava falando com o irmão Dalton agora há pouco, né? Conhece Dalton? Eu costumo usar uma expressão, né? Não vou falar mais do que isso, não. Eu estava dizendo uma expressão assim: todo mundo tem um pecado de estimação. Todo mundo tem um pecado de estimação. Né? Você viu, Dalton? Viu? Todo mundo tem pecado de estimação. Aí alguém pode dizer: que isso, pastor? Tem. Todos nós temos. Você tem pecado? Tem.
Você peca todo dia? Peca. Por que você peca todo dia? Um dos motivos é o quê? Tem vários. Dois motivos é por quê? Que você quer pecar. Pronto. Resolvida a questão. Você quer pecar. Ah, que isso, pastor? Eu não quero pecar. Você pode ter até intenção de não querer pecar, mas você dá mais vazão àquilo. De alguma forma, de alguma maneira, você dá vazão àquilo. Por exemplo, semente. Semente, vai dizer que não, porque vai ficar esquisito agora. Semente. Ora, se você mente, você está pecando voluntariamente ou não? Diz para mim. Pronto, acabou. Como o pessoal fala, esse balaio de gato, está todo mundo, inclusive eu. Todos nós. Não estou sendo aqui hipócrita em dizer que eu estou isento a isso. Não. Lembre-se que a palavra de Deus, para ser trazida aqui na frente, quem prega sabe muito bem disso, primeiro tem que falar a quem? A nossos corações primeiro. Então veja, crescer diante de Deus, crescer diante do próximo e crescer diante de si mesmo, reconhecendo a sua limitação e reconhecendo o seu pecado. Existem muitos textos que vão nos ajudar a esclarecer então o que é humildade. Cenas para os próximos capítulos. Semana que vem, se Deus permitir, eu encerro essa mensagem. Porque realmente humildade não é fácil. Então temos que ter o cuidado da humildade para crescer diante de Deus, crescer em adoração diante de Deus e crescer na sua dependência diante dos homens, diante de Deus. É um estilo de vida, como a irmã Fátima falou agora há pouco, né? Então, se você quiser, vai estar gravado em mídia, já pode ir lendo alguns textos. Tiago, capítulo 4, 10. Tiago, capítulo 4, 10. Miqueias 6, 8. Filipenses 2, 3. Mateus 11, 29. Provérbios 22, 4. Todos esses versículos, tem mais, evidentemente, esses 5 versículos que eu estou citando, eles vão falar justamente o que é humildade. Está na multimídia, espero eu, gravado, né? Se não, os irmãos que quiserem, depois peguem comigo, eu dou a lista dos versículos. Tiago 4, 10, Miqueias 6, 8, Filipenses 2, 3, Mateus 11, 29, Provérbios 22, 4. Esses 5 versículos vão falar sobre humildade, crescimento, vida realmente que expressam a humildade em nossos dia a dia. Deus possa nos abençoar. Semana que vem eu termino com esses versículos e mais uns detalhezinhos que ainda temos que falar. Veja como o versículo de Pedro é rico, tá vendo, irmã Ângela? Esse versículo de Pedro, ele é maravilhoso porque ele traz grandes ensinamentos para nossas vidas. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória. Só isso aí. Hoje foi quase só isso. Agora e para sempre. Esse é de semana que vem. Vamos terminar aqui, se Deus nos permitir. Vamos orar? Vamos orar e pedir a Deus que continue nos ensinando, falando aos nossos corações, porque nós precisamos ainda muito aqui fazer e só faremos segundo a vontade de Deus. Essa semana tivemos várias atividades boas e interessantes. Ontem tivemos o culto de evangelismo na praça, sentimos falta de alguns, temos culto de oração durante a semana, temos o culto de oração quarta-feira, estudo da palavra. Venham e participem, escolham quem pode num horário e tal, venha e participe, porque realmente é muito proveitoso para cada um de nós. Vamos orar? Vamos ficar de pé, descansar um pouquinho, né? E vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a entender e a viver aquilo que Deus quer que façamos todos os dias de nossas vidas. Irmão André, vem até aqui à frente e nos eleve a Deus uma palavra de oração.